Fala aí, rapaziada, fala aí, sou eu, Otton Moraes. Eu vou fazer um vídeo aqui que eu já tinha feito uma vez falando sobre o contrato de manutenção em TI. Como a gente pode digitar ou redigir um contrato de manutenção de TI. Lembrando que eu já tinha feito um vídeo sobre esse tema, mas tirei do ar, porque tanta gente me pediu esse contrato, eu tinha colocado ele no link lá para as pessoas acharem, e muita gente teve dificuldade, então eu tirei o vídeo do ar, tô refazendo ele, só que agora eu vou fazer ele melhor. Eu vou fazer o seguinte: entrem no meu site ottomoraes.com, lá em cima tem um link chamado blog. Lá no blog vocês vão ver que tem lá um post onde vocês vão poder clicar lá e baixar diretamente lá do site aquele link. Não precisa se cadastrar, não precisa deixar e-mail, entra lá direto no post, vocês vão ter a opção de fazer download do arquivo logo no Word. Ou seja, pode editar à vontade, adapte o contrato às suas necessidades, e quem quiser que estiver lá no site entrar e se cadastrar na minha lista fechada lá logo na home, tem lá um link para vocês colocarem seu e-mail, e aí eu posso compartilhar mais informações legais para vocês. Mas para evitar a dificuldade de se encontrar esse contrato lá no meu site, direto no post, vai ter esse acesso a download desse arquivo direto do Word. Mas para eu tentar resumir, eu listei aqui 5 itens que você não pode deixar de colocar no seu contrato de manutenção de TI. Lembrando que eu sou Otton Moraes, trabalho há mais de 20 anos no atendimento focado na pessoa jurídica, e eu preciso realmente me organizar e trabalhar com o contrato daqueles clientes que eu estou atendendo. Lembrando que também eu tenho clientes aqui que eu atendo há mais de 15 anos e que eu não tenho contrato, então eu costumo brincar de falar que ser consultor é muito fácil, só faz assim que isso é o certo, mas a gente sabe que o mundo real é completamente diferente. Então, mesmo eu que em alguns casos não tenho contrato, sei a importância de vocês terem um contrato, a não ser que vocês sejam como eu, alguns clientes que são amigos mesmos, mas mesmo esses amigos, não é legal vocês não terem um contrato. Então, eu vou falar agora sobre 5 itens que você não pode deixar de ter no seu contrato. Lembrando que o meu está lá disponível para vocês baixarem, façam as alterações que vocês acharem necessárias, mas não se esqueçam desses 5 itens que eu vou falar agora. Primeiro item que você não pode deixar muito claro no seu contrato: hardware. Qual vai ser a sua relação e como vai ser a sua relação sobre o tema hardware? Porque isso, aqui na empresa, eu faço meus contratos e eu não trabalho vendendo hardware para os meus clientes de serviço. Por uma opção, apenas uma opção, eu não gosto de vender produto quando eu sou responsável pelo diagnóstico. Para que eles não fiquem achando que eu estou condenando, dando diagnóstico baseado na necessidade de uma venda, eu não vinculo. Então, no meu contrato, eu deixo claro de que todo o hardware o cliente vai poder comprar em qualquer lugar. Eu posso auxiliar, eu posso fazer consulta de preço, inclusive eu posso até vender para ele, mas não estou vinculando a minha venda de hardware ao meu contrato. Deixa eu coçar a orelha aqui. É muito importante vocês deixarem isso claro. Eu, por uma opção, não vendo. Eu sempre nos meus clientes indico, eles compram onde quiserem e aí eu troco. Mas deixe claro, tem muito cliente que acha que você que é responsável pelo TI tem que, por acaso, se o HD deu defeito, é a sua responsabilidade. Cuidado com isso, deixe isso claro no seu contrato. Segundo item, sobre o número de equipamentos que vão englobar o seu contrato. Quais equipamentos você é responsável por atender? Aqui na empresa, eu sempre vinculo os meus contratos ao número de equipamentos. Se o cara tem 1, se o cara tem 5, se o cara tem 10, se o cara tem 30, não interessa. Eu vou descobrir o meu valor de contrato baseado no número de usuários e a minha demanda de atendimento vai ser diretamente relacionada a isso. Mas é muito importante também falar que, então quanto que você cobra por um equipamento? Eu não tenho um valor certo fechado por equipamento. Por quê? Porque pode ser que eu tenha um cliente que tenha 10 equipamentos e que me dá mais trabalho, me dá menos trabalho do que um que tenha 3, 4. Então eu analiso o cliente, do cliente. Baseado na demanda, eu dimensiono o custo daquele atendimento e aí eu multiplico pelo número de atendimentos. Você cobra quanto por equipamento? Não é um valor fechado. Pode ser a partir de R$180, que é o meu mínimo aqui, até R$300 por equipamento, dependendo da demanda. Fique atento a isso, mas não deixe de deixar claro no seu contrato o número de equipamentos. Porque pode ser que o seu cliente vai fazer... Tem como você fazer uma manutenção no computador lá da minha casa ou do minha prima? Vou trazer meu computador de casa, você faz manutenção? Aqui no escritório eu faço muito isso, mas está claro, expresso no meu contrato que eu não tenho obrigação de fazer isso. Procure deixar bem especificado isso.
Terceiro ponto, tempo de resposta. Eu li aqui o minuto do vídeo. Tempo de resposta. Deixe claro em contrato quanto tempo você vai atender, em quanto tempo você tem que chegar ao cliente. Porque todo cliente acredita que você está lá parado esperando o problema dele acontecer para você sair correndo e ir para lá. Então, aqui nos meus contratos, e está nesse que vocês vão poder baixar, eu defino como 24 horas o prazo máximo de atendimento. Mas 70% dos meus atendimentos aqui na empresa são remotos, então são feitos na hora. O cara ligou, a gente acessa remoto e resolve o problema diretamente lá. Não fica vinculado a tempo. Quando vai visita um site, ou seja, eu preciso do meu cliente, aí eu preciso definir exatamente a minha disponibilidade de agenda para ir lá. Mas eu não ultrapasso 24 horas no máximo, mas geralmente atendo em 3 horas, 6 horas, mas geralmente no mesmo dia. Mas deixe claro no contrato. Quarto item, muito importante, não se esqueçam de deixar expresso no seu contrato como vai ser, o WhatsApp está tocando aqui toda hora, como vai ser a sua relação quanto a backup, qual é a sua responsabilidade ou como você vai lidar em relação ao backup. Por quê? A gente, como responsável por uma área de TI, você pode ser responsabilizado por criar mecanismos de backup, rotinas de backup, programação de backup, mas é humanamente impossível, caso você tenha uma demanda muito grande, e que você acompanhe se esses backups estão sendo feitos ou não. Dependendo do seu contrato, como eu tenho aqui na empresa, eu tenho o contrato de que eu sou o responsável direto pelo backup. Se der defeito e corrompeu, a culpa é toda minha. O que você faz? Eu tenho vários mecanismos que isso não vai acontecer e graças a Deus em 20 anos eu nunca perdi backup de cliente nenhum, porque eu tenho vários backups. Mas no meu contrato eu deixo claro, se eu sou responsável por criar um mecanismo de backup e o cliente gerencia, eu posso numa preventiva olhar se está sendo feito ou não, mas eu não tenho a responsabilidade diária do backup. Para vocês terem uma ideia, eu tenho um cliente aqui que eu faço 5 backups por dia. 5 backups por dia acompanhado pela minha equipe aqui, pela galera aqui olhando para ver se está acontecendo, porque é uma responsabilidade muito grande. Eu costumo até brincar que, Otto, mas se der backup a responsabilidade é sua? Não, mas de resolver sim. Então, fique atento se o backup está funcionando, porque pode ser um tiro no seu próprio pé. Quinto ponto, e muito importante também, é o que eu chamo de outras responsabilidades. Você, como responsável por TI, tem a sua responsabilidade de manter a máquina funcionando, antivírus atualizado, Windows atualizado, sistema todo redondo, tudo certinho, mas você é responsável, por exemplo, se a internet do cara caiu? Você é responsável, por exemplo, se deu um pique de luz e queimou uma fonte? Então, deixe, claro no seu contrato como vai ser a relação com outros prestadores de serviço. Exemplo, no meu contrato eu deixo claro que em uma eventual queda de internet, a gente vai analisar, diagnosticar se é um problema interno ou externo do prestador de serviço. Em sendo do prestador de serviço, a gente não pode fazer nada, mas não fique em palavra, deixa expresso em contrato. Então, galera, esses são os 5 pontos que você não pode esquecer de deixar claro no seu contrato. Lembrando, hardware, como você lida com a questão de hardware, número de equipamentos, tempo de resposta, backup e outras responsabilidades. Lembrando que entrando em ottomorais.com/blog, lá no blog, existe um post falando com esse vídeo e lá tem o link para que vocês baixem o meu contrato, para que vocês adaptem a sua necessidade sem problema nenhum. Quem quiser já curtir, comentar, compartilhar, Otto Morais Oficial, todos os meus canais, as minhas mídias sociais, se inscrevam lá na minha lista fechada no site ottomorais.com, que a gente tem muita coisa legal para conversar junto. Grande abraço, espero que tenham curtido, comenta, curte, compartilhe, valeu, tchau!